Bom, de Euclides da Cunha, pegamos a mochileira Jô, e agora a gente vai do sertão para Curitiba, trazendo a nossa convidada especialíssima, adorada, Laura Monserrat Barbosa, nossa Laurinha querida, como a gente gosta dessa mulher, Ave Maria. Deixa eu subir rápido nesse trem para não perder, né? Vamos lá, já pus a mochila nas costas e vamos lá. É muito bom, né, participar com vocês de uma viagem pelo mundo da aprendizagem, né? E eu quero falar para vocês do prazer enorme de estar aqui e também de acompanhar esse percurso da Débora e da Josélia, antes da Baiana e depois, já desde o comecinho na Baiana, né, participei de prática, e eu ia ficar sem participar de uma turma, mas acabei participando o ano passado dessa turma. Então, eu acompanho esse curso de psicopedagogia aí com muita alegria, e eu sempre que eu posso, eu falo disso, que tem três locais no Brasil, porque eu ando sempre viajando de trem por aí, né? E há três locais no Brasil nos quais os alunos são estudantes especiais, são aprendizes especiais, são ensinantes especiais. E um desses lugares é Salvador, né? Que maravilha! E eu tenho sempre muito prazer em trabalhar com as turmas aí da Baiana, e são turmas reflexivas, questionadoras, críticas, pessoas que não se furtam, além de se especializar, de conhecer, se aperfeiçoar, né? Então, é muito bom estar nesse trem com vocês e ir passeando por esse mundo da aprendizagem aí, contando um pouquinho também das minhas proezas, das minhas aventuras, né? Pois é. Eu estou dando um eco, por que será que eu estou dando eco? Me digam aí. Aqui não aparece. Tem alguma coisa que está ligada? Não sei. Bom, Laura, Jô, qual Então, é a viagem de... Oi, Jô? Laura é nossa companheira de viagem, né, do curso de longas datas mesmo. E Luísa também, ela está no curso já há muito tempo, né? Antes da Baiana, assim, ela já estava no curso. Ela fez o curso de Jorge Visca, né? Aham. Oi, Luiz. Fiz. Eu vou fazer uma pergunta para vocês agora, que é isso, que eu convido vocês a vocês. Nós já temos aqui 80 pessoas nos acompanhando, né? Nessa quarta-feira maravilhosa, 86 agora, né? Os meninos estão me avisando aqui. E, com certeza, são pessoas do Brasil inteiro, porque Laura é uma pessoa do Brasil inteiro, né? E a gente está fazendo essa metáfora que aqui se encontra Ilhéus, Salvador, Euclides da Cunha, Salvador, Curitiba, Salvador. A Bahia nos une, né? Presente. Eu sou filha de baiana, hein? Sou filha de minha baiana. gente, que maravilha. Então, aqui tem os alunos de Laura se tornam fãs, né? Além de alunos. E aí, Laurinha, eu queria que você contasse para a gente qual foi a sua viagem, né? A proposta da gente aqui agora é falar, nós três, qual foi a viagem da gente para entrar nesse mundo da aprendizagem, né? E através da psicopedagogia, o que significou
para cada uma de nós. E aí nós convidamos vocês que estão nos assistindo, que já são psicopedagogas, psicopedagogos, ou educadores, ou pais, ou psicólogos, profissionais de qualquer área, né, que tem interesse em cuidar das pessoas, em pensar como ajudar as pessoas, né, e a si próprio a aprender. Pensem aí na viagem de vocês com a aprendizagem a partir dessas conversas aqui. E comentem, por favor, no chat. Laura, conte para a gente, qual foi sua viagem, minha amiga? Olha, há mais de 50 anos, eu peguei um trem para o magistério. Na época, chamava-se Escola Normal, né? Porque ela hoje é anormal, né? Talvez. E aí eu peguei esse trem, né? Porque sempre gostei. Na minha casa, nós somos em 9 irmãs, e eu era do departamento da educação. A minha mãe dizia que eu ia ser ministra da educação. Então, eu sempre gostei de estar com crianças, de brincar, de ensinar. Eu era uma das mais velhas, né? E quando escolhi a escola normal, foi por isso, porque é sempre um gosto muito grande também. Eu acho que as raízes da família, meu avô era professor, supervisor, né, de escolas, e então eu acho que eu peguei esse gosto. E aí, da escola normal, eu fui para a educação especial. Fui fazer uma formação no Instituto para o Livro do Cego, em São Paulo, e fiz uma especialização para a educação de deficientes visuais. E voltei para Curitiba para trabalhar com deficientes visuais. E, como eu estava no trem, né, desci na estação da Secretaria de Educação, Departamento de Educação Especial, e eu não podia trabalhar porque não tinha concurso. E aí eu sei que eu peguei no pé do povo lá, e aí fizeram um convênio com um departamento federal para conseguir uma verba para eu pegar o ônibus. Né? Não, eu disse, eu não quero ganhar nada, eu quero começar a colocar meu curso em prática. E aí, então, eu recebia lá um prolabore para pegar o ônibus e voltar e tal. E até que houve o concurso, fiz o concurso e recebi uma turma de deficientes visuais com múltiplas deficiências. E aí, tinham alguns mais comprometidos, outros menos, né? E eu comecei a perceber que tinham crianças que aprendiam rapidamente, que deslanchavam, mesmo usando uma forma diferente de escrever, enfim. E outras que demoravam, que não conseguiam, que derrapavam, né? E aí eu comecei a me interessar por entender o que é aprender, como é que é aprender, né? Porque na escola normal você aprende como é ensinar. E aí eu comecei a me interessar como é aprender, e eu não estava mais com aquele aluno ideal na minha frente, eu estava com alunos concretos, né, que tinham questões importantes a serem superadas. E daí, nessa busca, a gente começou com a equipe do Departamento de Educação Especial a estudar sobre aprendizagem lenta, que a gente chamava naquela época, e aí a vida foi me levando para uma outra estação. Eu tive que mudar de trem, né? E acabei indo para a estação da psicopedagogia, né? Que é a área que estuda e se aprofunda e pesquisa sobre a aprendizagem humana. E como o ser humano aprende, quais os obstáculos que ele pode encontrar nesse percurso de aprender, né?
e como o psicopedagogo pode provocar esse sujeito para que ele possa superar as aprendizagens. A gente não supera por eles, porque ninguém aprende pelo outro. Não existe isso de alguém aprender pelo outro, de pegar na mão, de fazer, né? A gente precisa provocar para que o outro aprenda, né? E dê um passinho além, ou um passão além daquele ponto em que ele está, né? Me lembrou Vygotsky, né? Uhum. A gente atua A ali zona de desenvolvimento proximal. proximal, acho esse conceito maravilhoso, né? Que é bem o papel da gente mesmo, né? Isso. Sua viagem foi essa, inicialmente. Foi essa, daí fiz a formação com o Visca, né? Eu comecei a formação com ele em 88, né? Eu fiquei viúva em 87, com 38 anos, e em 88, em janeiro de 88, eu estava organizando uma formação em Campinas com o professor Jorge Visca. E aí, de Campinas, eu tive que voltar para Curitiba, e aí trouxe a formação para Curitiba, para eu poder terminar a formação, né? E aí, junto com algumas colegas daqui, fizemos a formação, montamos consultório, enfim, aí eu estou na psicopedagogia há 43 anos, né, trabalhando como psicopedagoga, né? No começo chamava-se pedagogia terapêutica e agora psicopedagogia. E esses tempos eu estava estudando, porque vocês sabem, né? Eu acho que a Luísa me lembrou de uma frase que eu falei há pouco, que eu sempre digo que não basta fazer o curso de psicopedagogia, o curso normal, o curso de educação especial. É preciso a gente fazer um percurso, né? O curso é só o começo, né? E a gente precisa ir caminhando. E eu, nesse meu percurso, eu estudo muito, acrescento elementos novos à teoria já que me embasa, né? Para estar sempre atualizada, aprofundando. E eu conheci uma escritora que fala de aprendizagem, que chama Hélène Trocmé-Fabre. E ela diz o seguinte, que não tem isso de você dizer que o sujeito não aprende, né? E ela usa um termo que eu adorei, eu acho que eu sempre pensei assim, ele ainda não aprendeu. Não é que ele não aprende, ele ainda não aprendeu. Então, se a gente acreditar que aquele sujeito ainda não aprendeu, a gente pode contribuir para que ele vá dando os seus passos, né? Nas conquistas, né? E esse é o papel da psicopedagogia, é trabalhar com a aprendizagem de quem ainda não aprendeu, e que, às vezes, não sabe que tem competência para aprender, que os sujeitos chegam até nós achando que são um zero à esquerda. Né? Eu fico, assim, eu acho tão poética a psicopedagogia, eu sou meio, assim, eu vejo tanto afeto na psicopedagogia, isso que você acaba de dizer, né? E aí eu já pergunto a Jo como é que foi a viagem dela, né? E a partir dessa palavra, dessa expressão que nossa Laura traz, o sujeito, ele ainda não aprendeu. Como foi, né? Eu me lembro bem que em 1990, quando fizemos o curso, né, de Visca aqui, era uma coisa
completamente nova. Nova. Né, Jo? Então, como é que você embarcou nesse trem da aprendizagem, né? Para entrar nesse portal da psicopedagogia? Porque é um portal, né, minha gente? Quem entra não volta mais. É um buraco negro maravilhoso que você vai, é um mistério que, sabe, tem 1000 galáxias sempre e descobrindo, planetas. né? Nossa, é fantástico. Mas como foi para você, minha Lu, Jo? e isso que você diz, a gente ouve muito depoimentos das alunas e dos alunos no decorrer do curso, né, Laura? De que iniciam o curso de um jeito e acabam de outro jeito, porque o próprio curso, ele, nas suas características de metodologia de ensino, provoca essa reflexão sobre si mesmo, de como você aprende, né? E na medida que você para estar se olhando enquanto sujeito que aprende, você tende a fazer mudanças, né? E as pessoas sempre dizem, eu entrei no curso de um jeito e saí do curso de outro jeito, né? Mas, bem, a minha trajetória e a minha viagem com a psicopedagogia foi também, assim, longa, né? Já tem muito tempo, mas ela começa quando a gente eu já trabalhava na área de educação, já era colega de Luzia e Débora no colégio e de Luísa Ribeiro também, no colégio que a gente trabalhava, né, com muito orgulho, o Colégio São Paulo, que foi uma escola também para a gente, do ponto de vista da educação. Aprendemos muito sobre educação lá, eu acho, né? E ainda não tinha essa aproximação sobre processos de aprendizagem. Era a educação, né? Como o ensino, metodologias, relação professor-aluno. Eu era orientadora educacional e trabalhava no ensino do segundo grau, que hoje é ensino médio, né? Naquela época era segundo grau. Então, nós soubemos de uma conferência que ia acontecer em Salvador, um seminário que ia acontecer em Salvador, de 60 horas, com um professor argentino, que é o professor Jorge Visca, que era o professor Jorge Visca, e fomos fazer esse seminário. Ficamos encantadas. Né? Aí pronto, vamos trazer esse professor, vamos fazer com que ele... O que é que ele desenvolve, que teoria é essa que ele estudou tanto e desenvolveu uma teoria da epistemologia convergente, né? Que tem como aporte teórico a psicanálise, a epistemologia genética de Piaget e a Pichon-Rivière na psicologia social. E aí nós ficamos assim, não, vamos fazer. E tivemos a ideia também, né, de criar uma empresa que fizesse esses atendimentos, essa formação, no caso, inicialmente, e também partimos para atendimento depois da formação. Era o CRIA, Centro Psicopedagógico Vocacional e de Recursos Humanos, que fomos as 3 que fundamos, eu, Débora e Luzia Calhau, e daí começamos, né? Fomos da primeira turma de formação do Jorge Visca aqui em Salvador, eu, Luísa, Luzia, Débora, e começamos a trazer... O CRIA tinha uma proposta também de trazer profissionais que, através de Visca, que ele abriu esse portal que Luísa fala, para a gente conhecer essas pessoas todas que lidavam com essa área, né? Foi impressionante como ele apresentou a gente, e nós trouxemos para Salvador pessoas, eu vou só dar uns nomezinhos assim para vocês, famosíssimas do mundo inteiro, e aí nós promovíamos todo ano o encontro viajetiano. Viajetiano, porque, né, a base da sustentação teórica, né, e lá vamos nós. Trouxemos na nossa trajetória aí Jean-Marie Dolly, Denis Bellandot, da França, Alice Fernandes, da Argentina, José Castorina, da Argentina, Sara Paim foi uma das primeiras assim, que veio com a gente, para a gente... Era grande, o evento mobilizava a cidade toda. Enchíamos os auditórios, assim,
fantástico. E a gente hoje fica assim, como é que a gente fazia isso sem nenhuma empresa de promoção de eventos? Éramos só as três. Como é que foi que aconteceu isso? Mabel Condemarinha é um nome aí na questão da leitura e da linguagem, Fernando Vidal, Lino de Macedo e Laura Montserrat, claro. Quem foi que nos aproximou de Laura foi Visca. Aparecida Mamédio, tanta gente, mas tanta gente. Ibe de Latag, né? Muitos nomes nós trouxemos. E esse foi o mundo que eu fui conhecer sobre processos de aprendizagem com essas pessoas todas, né? E eu fui aprendendo, me interessando e ficando cada vez mais encantada com a área de atuação. Comecei também, né, depois da formação, a atender. Eu, por característica, não sei, acho que da pedagogia, como eu comecei com adolescente, eu estava sempre com adolescente me procurando. Então, a minha experiência inicial foi sempre com adolescente, e agora eu estou com jovens adultos e adultos, né? Que a gente tem uma ideia de que acha que a psicopedagogia é só para criança, né? Que é quando a gente não que é outro mito, né? Que é outro mito. Rolou uma pergunta da Mariana antes, assim, você fez esse escritório, né, que é o CRIA, com as suas amigas de formação, quais foram as dificuldades? Eu queria, inclusive, que você e depois Laura falassem disso, porque Laura também tem um lugar, né? Construiu um lugar. Aqui, ó, esse escritório, adorei, Mariana. Esse escritório inicial, adorei. Foi criado só com suas colegas de formação. Qual a maior dificuldade? Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso, isso que você já está um pouco falando. Naquela época não tinha rede social, não tinha grana, como a gente continua sem grana para isso. E para gráfica, para produzir folders e folders, para espalhar pela cidade toda de Salvador, né? E divulgar por todos os lugares. Olha, eu sempre dou assim o mérito à grande empreendedora que é Débora Pereira, viu? Porque nós, Luzia também era uma boa administradora e a gente estava ali fazendo junto. Olha, se pergunta, Mariana, como que a gente fazia, eu também não sei. Administrar uma empresa que fazia eventos, olha, era tradução simultânea, a gente providenciava, era apresentações. O Centro de Convenções foi o nosso grande palco de trazer profissionais, né, que a gente, nessa época, trazia. E as pessoas ficavam cada vez mais entusiasmadas. Então, a gente se vê nesse lugar hoje, sem nenhuma modéstia, assim, de enaltecer, que a gente trouxe mesmo. E Visca, ele era essa pessoa que agregava, né? Que trazia, que fazia a gente se aproximar dessas pessoas, né? E ele que fazia o contato também. Ele dizia, não pode deixar, eu entro em contato, e aí nós íamos... E ele vinha todo ano aqui para fazer a formação. Quem deu a formação de muitas turmas, acho que até 2000, foi o ano que ele faleceu, ainda era ele o professor que promovia a formação dos psicopedagogos aqui. Com a morte dele, nós começamos a ter a parceria desses nossos professores, colegas, Laura, Aparecida, que deram continuidade a esse trabalho de busca. Exato, Malu. E tantos de São Paulo também, né, Laura? Que tem as pessoas que deram também continuidade a Visca. No Rio de Janeiro, Malu e Mamed, agora tem tantas outras pessoas. E você, que para mim, eu digo para minhas alunas sempre, é a minha referência após Visca, né? Que foi a pessoa que me traz a iluminação com relação aos estudos de Visca, assim, de uma forma que eu compreendo, que eu aprendi muito e que eu pratico na minha vida profissional. Então, Lu, minha viagem inicial nesse primeiro trem, que foi um trem cheio de gente legal. Gente, era um trem e até viagem para a Argentina, para congresso, nós fomos, e Visca lá acolhendo a gente.
né? Eu fui com Débora para a França, para Lyon, né? Pois é. E você, Laura, o seu escritório? Fale aí do seu escritório, eu amei isso, Mariana. Então, o meu primeiro escritório foi em Campinas, né? Eu fui trabalhar no Centro de Psicologia e Fonoaudiologia, Instituto de Psicologia e Fonoaudiologia em Campinas. E isso em 1979, 78, 79. E aí o meu marido acabou indo trabalhar no Rio Grande do Sul e a gente voltou para... Eu fiquei em Curitiba, né? E aí, em Curitiba, eu integrei uma equipe junto com a Mônica Bigarella, que é uma psicóloga, e depois a gente se separou dessa equipe e formamos um escritório, um consultório chamado Gradual Terapias Associadas. Trabalhei ali com a Mônica, depois Gradual Terapias Associadas. Muito né? bom. Daí a gente foi trazendo algumas pessoas para a gente formar a nossa equipe, e nesse trazer algumas pessoas, a gente trouxe um médico geneticista chamado Francisco Marsalo. E aí ele nos entusiasmou para a gente formar um centro de atendimento integrado, né, que chamava-se Centrai. E nesse centro a gente tinha o atendimento de geneticista, tinha de psicologia, de serviço social, de terapia ocupacional, de fonoaudiologia, enfim. E nesse centro eu era a diretora da escola que tinha dentro do centro. Fora o atendimento especializado, tinha uma escola, que a gente queria que fosse uma escola para pessoas com dificuldades de aprendizagem. Sim. E acabou se tornando uma escola para pessoas com dificuldades comportamentais, e que, por isso, não conseguiam aprender, né, com quadros, enfim, bem sérios. E aí eu dirigia a escola, a Mônica e o Marcelo dirigiam o corpo técnico, né? E ali a gente ficou um bom tempo, até que eu voltei para Campinas. E aí, e a Mônica já conhecia o Visca esteve na década de 70, em Curitiba, dando um curso. E ela me deu o material dele, eu li, tentava fazer algumas coisas, mas quando eu conheci o Visca pessoalmente, daí eu quis organizar a formação, como a Josélia e a Débora na Bahia, em 90, nós, em 88, organizamos em Campinas, né? E aí, depois que eu voltei para Campinas, voltei para o mesmo instituto e voltei para Curitiba, e daí o Centrai já estava num outro caminho, a Gradual já estava num outro caminho, e não tinha mais por que eu pegar aquele trem, assim, que já tinha viajado um tantão, e eu fiquei afastada. Então, eu resolvi montar um consultório psicopedagógico, que depois passou a se chamar Síntese, Centro de Estudos da Aprendizagem, que esse ano vai fazer 32 anos, e que nós temos a síntese, né? Então, é isso aí, e dá trabalho. Quantos 32. Anos? 32 de síntese, só de síntese. São 43 anos de psicopedagogia, mas 32 são de síntese, né? E dá trabalho, né? Ela perguntou quais as dificuldades. Eu gosto muito de trabalhar em equipe, mas é trabalhoso, a gente não é só mar de rosas, a gente precisa discutir, a gente precisa estudar, a gente precisa
Nós temos reunião clínica toda semana para discutir os casos, a gente trabalha em equipe, trabalha junto com psicólogos da visão sistêmica. Então, é algo que é bastante trabalhoso, né? Às vezes, a gente tem algumas insatisfações que a gente precisa lidar, outras vezes a gente tem dificuldades, o dinheiro sempre é um fator que incomoda durante todo o percurso, mas a gente vai driblando, vai organizando, né? E então é bacana a gente construir esse lugar, mas dá trabalho e a gente precisa saber, como tudo na vida tem os seus percalços, né? Mas vale a pena. Eu acho uma coisa, e aí eu queria ouvir vocês duas, assim. Primeiro, qual é a diferença, qual é o conceito, gente, da psicopedagogia? Porque eu acho, você falou na palavra preconceito agora, e o preconceito vem muito do desconhecimento, não é isso? Daquilo do que se realmente do que aquele conceito encerra, quer dizer e simboliza. Eu vou falar um pouquinho da minha viagem para que vocês possam me ajudar, porque assim foi muito maluco para mim entrar no trem e entrar no portal da psicopedagogia, porque eu tinha 22 anos de idade, né? À época, 23, não, mais um pouquinho, 25, uma coisa assim. 24, 25 anos, e estava iniciando minha carreira profissional, tinha me formado há pouquíssimo tempo, em 86, e já estava no Colégio São Paulo, né? Uma escola grande, de responsa e tal. E aí eu fui fazer esse curso. Gente, primeiro que eu estava diante de um grande mestre, né? Como Jorge Visca. O cara, eu fiz toda a formação, como Laura já colocou aqui, com ele sendo o único professor. Foram muitas turmas, né, Jo, assim, e para o Brasil todo, né? Rio de Janeiro, enfim... São Paulo, Campinas, Curitiba. Era ele, o cara, né? Perdemos eles em 2000. E eu ouvi aquilo tudo, gente, e não entendia nada. Mas eu sabia, eu só tinha uma intuição assim, que aquilo era uma coisa muito boa, e eu ia devagarzinho juntando, né? Você era novinha, né? Eu era novinha, eu não tinha muita experiência, mas aquilo fazia sentido, mas eu não compreendia, entende? Assim, eu sabia que aquilo me tocava, era em cima de grupo operativo, né? Que Laura é uma conhecedora, uma condutora, já foi dito aí até dos comentários, uma magnífica condutora de grupo operativo, tanto quanto o nosso mestre Visca, porque foi também aluno de Pichon Rivière, né? Contemporâneo aluno, enfim. E eu fiquei muito mobilizada, mas só fui compreendendo a força daquilo que eu ouvia no meu trabalho e entender o que é a psicopedagogia. A psicopedagogia é psicologia mais pedagogia, gente, é isso? O que é isso? Né? Eu acho que isso é uma coisa importante para a gente falar aqui, para as pessoas debaterem aqui conosco também, e pensar em que ambientes a psicopedagogia, né, um psicopedagogo, uma psicopedagoga pode atuar, porque são os mais diversos. Laura, Jo, né, trouxeram mais cedo essa coisa assim, a psicopedagogia é só para criança. Medo, engano. Psicopedagogia é para todos, né, como diz a live, né? Aprender uma possibilidade para todos em todas as situações. E no contexto que estamos hoje da pandemia, que desafio, o quanto nós temos nos perguntado isso. Então, garotas mochileiras, diz a gente, o que é esse negócio de psicopedagogia, meu Deus do céu?
Então, eu posso ir primeiro, Josélia? Sim, com certeza, Laura. Então, a psicopedagogia não é uma soma de psicologia e mais pedagogia, né? A psicopedagogia é uma área que é considerada uma área de conhecimento, que é considerada interdisciplinar, né? No sentido, na fundamentação do curso da Baiana, ela articula 3 grandes linhas de conhecimento sobre aprendizagem, né? Que é a psicogenética da Escola de Genebra, a psicologia social de Pichon-Rivière e a psicanálise de Freud e outros, Melanie Klein, Anna Freud, Bion, que foram, Adler, né, que foram alguns dos psicanalistas que o Visca traz. E o Visca mesmo diz, não é uma soma, né? É uma articulação de linhas que faz nascer uma outra coisa, né, que não é nem a psicogenética, que não é nem a psicologia social, mas que faz nascer a psicopedagogia, que é a área responsável pela aprendizagem e responsável por entender que quem aprende é inteiro, né? Então, que a gente precisou articular linhas, então, uma linha que se preocupa com a questão da interação, que é a psicologia social, uma linha que se preocupa com a questão da construção do raciocínio lógico, matemático, da linguagem, uma linha que se preocupa com os vínculos afetivos que o sujeito precisa estabelecer com as situações de aprendizagem para poder aprender, né? E, em tudo isso, também compreender que nós somos um ser biológico. Sim. E que nós temos um cérebro, que nós temos órgãos, né? Nós temos sistemas dentro de nós que podem atrapalhar o nosso processo de aprender e podem também nos ajudar a aprender mais e melhor. Então, por exemplo, eu tive uma cliente com um quadro de diabetes aos 7 anos, muito severo, que interferia na aprendizagem dela, né? Uhum. Então, a gente precisa considerar que esse aprendiz, que esse sujeito que aprende é inteiro, e o que a gente fez e faz? Articula esses saberes para poder compreender como é que o sujeito aprende e para poder contribuir para que ele aprenda mais e melhor, né? Uhum. A partir da estação em que ele está, né? Uhum. Não adianta a gente querer ele estar nessa estação e a gente querer já que ele pegue o trem lá na frente, porque ele não vai conseguir. Então, ele precisa ir a partir do que ele tem. Então, a psicopedagogia não é uma soma, ela é uma articulação de saberes que resulta numa área de conhecimento que estuda a aprendizagem e os transtornos que podem ocorrer nesse percurso de aprender. E aí, Ju, eu fiquei pensando no que Laura coloca, né? Que assim, que é uma estação, não adianta você, né, forçar que ele entre naquele trem se ele não está preparado ainda. Uhum. Como é a atuação né, da psicopedagogia nesse momento, né? E como é, em modos gerais, e em que contextos? Porque, veja, eu fiquei pensando, o nosso nível de ansiedade atual, né, com nossos alunos, nossos filhos, nessa condição de estar aqui aprendendo via, né, intermediados por uma tela, né, por um distanciamento, com tantos limites,
todos fazendo grande esforço, família, escola, o próprio estudante superando. Mas vamos falar um pouquinho disso, Jô. Como é que a psicopedagogia, inclusive, pode ajudar esse sujeito e a instituição? Sim. Esse é um momento, de fato, Luísa, para que a gente pense, né, nesses processos de ensino e de aprendizagem, como eles estão ocorrendo, e como as pessoas, não só as crianças, mas todas as pessoas que estão envolvidas nesses processos, estão vivendo isso, né? Eu sinto que há uma preocupação muito grande nesse momento de conteúdos que o próprio sistema de ensino faz com que as escolas, os pais, né, fiquem preocupados mais com essa questão do quanto ele aprendeu, e não se preocupa com as questões das habilidades que ele pode estar desenvolvendo também, mesmo nesse sistema que nós estamos vivendo. Embora a questão do estar em grupo, da convivência social, é uma realidade que a gente precisa pensar muito sobre ela e estudar mais também sobre ela, como ela vai repercutir daqui para frente, mas eles estão também aprendendo outras habilidades que possivelmente a sala de aula talvez não desenvolvesse. Não estou dizendo que é o sistema ideal, que é bom, que está atendendo mais. É o que temos, né, gente? Isso, pois é. É o que temos. E que é mais importante do que a vida de todos nós, que, né, a gente precisa cuidar disso em função da vida que nós estamos preservando neste momento, né? Então, se houver uma preocupação também, como que ele está aprendendo, o que ele está aprendendo, a questão específica de aprendizagem, e não só do ensino, porque há uma confusão também nisso, né? Que Laura já falou, não vou repetir, de que o psicopedagogo não ensina nada ao sujeito. Ele promove, faz intervenções para que o sujeito descubra nele como ele pode aprender naquela situação, seja ela qual for. Não só a criança, mas o adulto, o grupo também aprende, né? As instituições também aprendem, refletindo sobre como ocorre e o que ele pode dar conta naquele momento para avançar, para se desenvolver. Aí sim a gente está fazendo intervenção para o processo de aprendizagem. E eu, assim, fico muito preocupada atualmente, Laura, e vejo que está acontecendo muito, que há uma associação sempre de trabalho pedagógico como se fosse trabalho psicopedagógico, né? E há uma diferença muito grande. Eu como trabalho com profissionais de outras áreas lá, eles dizem, eu só vim aprender o que é psicopedagogia com você, porque eles estão sempre associando ao pedagógico. Gente, isso é pedagógico, isso não é psicopedagógico. Eu fico sempre chamando a atenção. E eu vejo que algumas pessoas estão fazendo intervenções, estão fazendo trabalhos como se fosse psicopedagógico, quando na realidade está ensinando a criança a desenvolver algo, a fazer algo, a executar tarefas, que é o mais sério nesse sentido, né? De executar, de fazer, eu faço o que eu digo, do jeito que eu digo, da forma que eu digo. Então, é isso que é psicopedagogia, né? Então, a psicopedagogia forma autores, né? Isso. E não reprodutores, né? Exatamente. Laura é uma fazedora de frases que eu adoro, de efeito. Para mim, causam efeitos, assim, ela consegue sintetizar. Eu fiquei pensando, diga, Jô.